E aí, pessoal, como eu comentei, eu vou começar aqui a mostrar alguns exemplos de como vocês podem utilizar o OPMP e também como é que vocês vão utilizar isso no trabalho final da disciplina, certo? Então, eu vou começar aqui, deixa eu abrir deixa eu ver, deixa eu abrir aqui o editor para vocês verem uns códigos que, inclusive esses códigos que eu vou mostrar aqui, eles estão lá no nosso site, certo? Deixa eu ver aqui se não sei por que, mas. Pronto. Imagino que vocês estão enxergando, né? Se tiverem qualquer problema, vocês me avisam, tá? Bem, então vejam só esse exemplo, tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de operações com matrizes. Eu tenho aqui quatro matrizes, tá? A, B, C, D, de dimensão N, que aqui está com 100 mil. A gente pode vou fazer menor para começar, vou fazer aqui com 100, só para ele rodar mais rápido e a gente adiantar aqui o trabalho. Uma coisa importante é que eu uso essa função da biblioteca Chrono para capturar o tempo de execução. Ela é mais precisa, principalmente quando a gente está falando de vários núcleos. Então, o tempo de execução dela é mais preciso, tá? Então, aqui eu pego o tempo agora, né, e salvo nessa variável aqui T1, e salvo, pego ela de novo agora, que é o now, eu pego de novo e guardo em T2, e a duração é T2 menos T1, tá? Fazendo seus devidos castings aqui e tal. Mas bem, então o que é que eu faço aqui? Simplesmente eu inicio as quatro matrizes, são quatro, não, são quatro vetores. Eu inicio os quatro vetores aqui com valores double, né? Então, porque se você deixar não iniciá-los e colocar só um, ou manter zero, ou colocar um, o compilador ele pode remover essas operações, né? A multiplicação por zero, aí ele não executa a multiplicação por zero, ele já retorna zero, e a multiplicação por um ele nem faz, né? Para ganhar performance, o compilador pode fazer isso. Então é melhor você, e o processador também lá embaixo, né? Aí você pode iniciar o seu vetor com outros valores, porque aí ele precisa realmente, você força ele a fazer os cálculos. Aí aqui eu calculo aqui, ó, coloco dois for, né, o I e J, só para ver repetição, porque aqui eu nem uso o J, né? Vocês estão vendo que eu simplesmente pego a operação e refaço, né? Operação aqui com B, BA e refaço. E aqui eu faço a operação com eu não sei se isso vai ajudar. Aí reduziu o barulho aqui. Então, e aqui faço a operação com D, tá? Quando for compilar e executar isso aqui e tal, isso já é conhecido, né, de vocês, suponho, então não tem muita dificuldade, mas aqui, deixa eu ver onde é que a gente tá lá, né? Tá. Então, esse código, eu vou chamar, eu vou transformar ele. Então, esse código, ele é o matriz CPP, e aqui que eu estou dizendo é compilar o matriz CPP e gerar o binário matriz. Então, quando a gente roda aqui o matriz, ele vai executar a operação. Deixa eu abrir aqui o CPP de novo para a gente olhar ele. Matriz CPP. Sim, aqui embaixo eu também
certo? Eu também aqui imprimo o tempo de execução, certo? Quanto tempo ele levou para rodar, eu aproveito também e imprimo imprimo alguns valores, até para fazer depuração, sabe? Eu imprimo o A0, o D0, o AN-1 e o DN-1, só para quando a gente gerar a versão paralela, a gente ter certeza que o resultado não ficou errado, certo? Deixa eu ver aqui, por que é que ele está demorando tanto? Deixa eu ver aqui, certo? Exemplo, não sei. Não sei porque ele está demorando tanto para executar isso. Mas vamos ver. Geralmente era para ser rapidinho. Era para ser rápido. Porque aqui só tem 10, não 100, né? Deixa eu diminuir mais. É. Agora ele foi rápido. Agora vamos aumentar um pouquinho. Ele tá bem. Esse computadorzinho também não ajuda, né? Vou botar ele para 100 aqui, vou ver um tempinho. Compila de novo e executa matriz. Ali tá com algum problema. Suprimiu. Quero colocar um, um tempo razoável que demore um pouquinho, só para a gente comparar com a versão paralela, certo? Ó, 0,9 segundos, né? 0,69 segundos, tá? Para eles, né? Para ele executar. A gente vai aumentando aqui para chegar numa versão. Ele estava rodando uma versão antiga de alguma forma, mas agora está indo certo. Agora está mais demorado. Então aqui está com 100 mil, né? 100 mil elementos. Vamos ver aqui quanto tempo ele leva. Não sei porque está demorando. Eu vou encerrar aqui. Vou reduzir uma casa decimal aqui para a gente ir rápido e pular para a versão paralela. Certo? 0,69 segundos, né? Bem, então, esse é deixa eu limpar aqui um pouco. Isso é uma versão conhecida nossa, né? Então, calcular aqui processamento com arrays, né? Fazer operações básicas com array usando for. Isso é o tradicional. Se a gente for pular para uma versão paralela, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro aqui, né, ó, incluir o OMP.h, e a gente vai aqui delimitar qual é a nossa. Existem algumas formas de fazer isso, né?
eu mostrei para vocês na aula passada, mas aqui, basicamente, o que é que a gente faz? A gente usa o pragma, tá? Então, aqui, o que é que a gente está fazendo primeiro? Criando uma região paralela, dizendo que essa região toda aqui é paralela. E aí, como é que a gente faz isso? A gente diz que aqui é uma região OMP paralelo, né? Usando configurações default. Então, para o que a gente precisa, o default é suficiente. E a gente vai separar variáveis compartilhadas de variáveis privadas. Lembrando que as compartilhadas, elas serão distribuídas pelas caches locais, no caso, dos núcleos do seu processador. Então, ele vai fazer. Não, desculpa, é o contrário. O que é compartilhado vai para uma cache L3, certo? Vai ter uma única versão de cada um deles. Então, vai ter uma única versão de N e dos quatro vetores, ABCD. E private significa que ele vai fazer cópias dessas variáveis I e J em todas as caches locais, no caso L2, dos núcleos do processador. E aí o que acontece? Aqui a gente diz que isso aqui vai ser um for, né? Um for paralelo aqui, tá? E esse segundo aqui vai ser um for paralelo no wait, né? Ou seja, é que aqui, esse daqui não tem um no wait, não significa que ele vai esperar. Então ele vai esperar o quê? Vai esperar que todos os núcleos que forem utilizados, que esses núcleos distribuam a computação dessas quatro operações em diferentes núcleos, realizem essas operações, né, separadamente. Como não tem aqui o no wait, ele vai esperar. Então ele só vai começar aqui a próxima linha, ele só vai sair do for aqui quando todas as threads, né, que forem distribuídas para os núcleos, elas executarem e concluírem. Ou seja, só pode avançar se A, B, C e D estiverem prontos. É óbvio, né? Já aqui, a gente vai fazer uma computação, né, nesse segundo for, onde a ideia, o objetivo dessa computação aqui é preencher o vetor B. Então, a gente coloca o no wait, ou seja, não precisa ele esperar que essa computação seja concluída 100% para poder disparar a computação do outro for em outros núcleos. Por isso a gente põe o no wait. Então significa que ele já pode distribuir, ele vai distribuir essa computação aqui para vários núcleos e em paralelo vai distribuir já também a computação dessa instrução aqui para os núcleos também. Então pode haver momento em que alguns núcleos estão computando esse vetor aqui, essa linha, e outros núcleos estão computando essa outra linha aqui, tá? E aqui também tem um no wait. Por que que tem um no wait? Porque no caso aqui não tem, mas se tiver outras instruções aqui à frente, ele pode prosseguir, ele não vai esperar finalizar o vetor D para continuar a execução, certo? Eu vou colocar aqui mais ou menos a mesma dimensão que está lá está com 10.000, né? Como esse computadorzinho é meio sofrido, ele aumentar muito esse valor, ele já pena, né? Então, vou colocar 10.000 também a nível de comparação, certo? Bem, então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o terminal. Então, quando formos compilar esse código paralelo, ele já é uma outra versão, tá? Aqui, matriz paralela.cpp. E aqui, pronto. Então, eu vou criar agora o binário matriz paralelo o código de origem é matriz paralelo.cpp. E aqui a gente tem que usar como argumento "-f openmp", tá? Para dizer que ele vai usar o openmp. E aí ele compila. Eu vou, para não acontecer igual aconteceu da outra vez, eu vou remover a versão paralela aqui para garantir que ele vai criar um novo, tá? E aí ele criou aqui, ó, matriz paralela, certo? Tá? Antes de executarmos, a gente precisa dizer para ele quantos
quantos núcleos ele vai utilizar, certo? A gente já utilizou, já mostrei isso a vocês. OpenMP. Deixa eu ver aqui, a gente viu isso em algum lugar. Eu vou recapitular aqui os slides para vocês, no tutorial, para vocês se localizarem. Então foi aqui. Aí isso vai depender também do ambiente que vocês vão utilizar, né? Vocês podem, aqui, ó, certo? Vocês podem utilizar, setar isso dentro do código, ou seja, fixar no código para que o código já diga que são 5 threads, 6 threads. Ou vocês podem fazer isso em linha de comando. Fazer em linha de comando é interessante porque você compila o seu código, ele tá fixo, né, aqui, e você coloca que a quantidade de threads vai ser 4. Tem que ser igual aqui. Assim, certo? Tá? E aí, quando você executar a sua versão, né, aqui, aí ele vai rodar com 4 threads, certo? Então, notem que deixa eu fazer só uma quebra de linha aqui para ficar mais organizado. Que na hora que eu imprimo aqui os resultados, tá ficando bagunçado, certo? Vou colocar só isso aqui para. Então, vou compilar de novo. Então, só para vocês terem uma ideia rápida, a versão paralela, 0,29 segundos, a versão tradicional, 0,68 segundos, certo? Eu vou agora voltar e colocar aquela versão maior para a gente ter uma noção do ganho de performance e tal, e visualizar também melhor, né? Então, lembre que aqui vou colocar 100 mil, na versão sequencial também vou colocar 100 mil em ambas, para a gente tentar comparar. Então, aqui, compilar os dois de uma vez. Então, aqui a versão paralela, a versão estática, quer dizer, sequencial, né? Não estática. Cadê aqui? A versão estática, certo? Deixa eu abrir aqui também o monitor de performance do computador para que, certo? Para que a gente consiga enxergar como é que está a execução dos núcleos, certo? Então, esse meu computador, ele é dual core, mas naquela ideia de que ele é um super escalar, né? Que cada núcleo consegue separar duas threads, então ele emula duas CPUs. Cada núcleo emula duas CPUs, né? Então, ele quebra o pipeline em dois pipelines, então é como se fossem duas CPUs. Aí aqui o Linux se enxerga como se fossem quatro CPUs. Tá? Então isso é importante porque quando o Linux for disparar a tarefa, como agora, né, no OpenMP, ele enxerga quatro CPUs, aí ele consegue distribuir para quatro, tá? Então a gente tá enxergando aqui, né, essas quatro CPUs. Eu vou rodar a versão sequencial, mesmo que ela demore demais e tal, para vocês enxergarem, né? Então aqui está a sequencial. Vamos ver aqui, ó. Então ele jogou aqui, ó, o núcleo 3, tá vendo? O núcleo 3 ele colocou para executar esse programa e tá lá o núcleo 3 sofrendo sozinho, né? Então estão vendo aí, não sei se a tela permite, vou aumentar aqui, tá? Então o núcleo 3 é essa reta verde aqui, ó, que ele foi lá para cima e lá permanece, tá? E aí pronto, é aqui, ó, o sistema operacional, né? Ele desalocou a CPU 3 e jogou para a CPU 1. Ele fez uma troca de CPU. Isso é algo que acontece muito nessa versão desse processador que eu utilizo aqui. Eu estava comparando isso com outros computadores e computadores dos alunos, isso não acontece. Ele coloca em uma CPU e fica só lá.
Nesse computador ele fica oscilando, tá vendo? Então ele jogou para a CPU 1, depois foi para 2, depois para 3. Aí 1, 3, 1, 3, 1, 3. Fica oscilando entre essas duas CPUs. Aqui, ó, a CPU 3 encerrou, né? Então, aparentemente, provavelmente lá acabou. Então, ó, pronto. Então, ele terminou em 69 segundos, tá? Vamos ver agora a versão paralela. Vamos lá, ó. Os quatro núcleos a 100%, ó. Tá vendo? Então, a gente vê mesmo aí que está funcionando, que esse tal de OpenMP funciona, né? Então, ele está realmente pegando o for e distribuindo ali em quatro núcleos, tá? E os quatro estão lá 100%. Opa, agora caiu. Provavelmente ele acabou a execução, certo? Então, você vê mesmo que ele condensou, né? Então, terminou aqui, ó, em 22 segundos. Enquanto que um foi, né, 69,7, aqui arredondando, esse aqui deu 22,7 segundos, né? Então, a gente vê que realmente nesse caso aqui valeu a pena esse trabalho, certo? Vamos ver aqui um outro exemplo um pouco mais sofisticado, certo? E mais interessante também. Bem, esse exemplo é um exemplo de integral numérica, né? Vocês estão vendo aí em cálculo, né? Cálculo um, cálculo 2, como calcular integrais e tal. Então, tem várias utilidades. E aí vamos ver um pouquinho como é que a gente implementa também, né? Não sei se vocês já pagaram o cálculo numérico lida muito com isso, né? Então, mas vamos lá. É, uma, uma, uma aproximação conhecida é a aproximação para se calcular o valor de π, né? Se você quer aproximar o valor de π, na verdade, uma forma de você fazer isso é você pegar aqui um quarto de circunferência, né? E você calcula a área do círculo. Então você pega a área do círculo né, e joga naquela forma que, né, a fórmula da área do círculo, aí você vai ver que ela envolve π, né? Acho que é 2πr, não é isso? Ou 2πr ao quadrado, não estou lembrado. Eu estou enferrujado. Mas se você isolar o π, aí você vai ter algo como isso aqui, onde o x aqui é o r, é o raio, o π aqui, e aí depois quando você tiver esse resultado, né? Então no caso aqui é um quarto de circunferência, você pega essa área e divide por 4. Isolando, como você vai calcular a área desse um quarto de círculo aqui? Uma forma é você calculando através de integrando isso aqui. Então você, né, você fatia em retângulos muito pequenos, aqui eles estão grandes, mas a gente fatia em retângulos pequenos, e você vai somando e acumulando a área desses retângulos. Quando você soma a área de todos esses retângulos, vai dar uma aproximação da área dessa curva aqui, né, desse um quarto de círculo. Mas como é que a gente implementa isso né, no computador? Então, para implementar, a gente aproxima essa integral através de um somatório. Então, a gente vai pegar aqui a função f de x, que é justamente a curva, né? Que o f de x, na verdade, ele dá o valor do y, né? Você dá o x e o f de x dá o y. Então, como a gente quer calcular a altura, a área desses retângulozinhos aqui, então ele vai ser o x, quer dizer, na verdade, o delta x, que é quanto a gente vai variar aqui esse retângulo em cada interação. Então, o delta-x é a largurazinha do retângulo. E o y, que é o f de x, é a altura do retângulo. Então, se a gente pegar todos os delta-x, cada delta-x aqui desse, vezes cada f de x, a gente vai ter várias áreas de retângulo, né? Calcula tudo isso, soma e acumula. Então, isso aqui vai dar aproximadamente o valor de π. Tá? Então, a gente está transformando a integral
num somatório. Aí a gente consegue computar isso daí, né? Então, como é que a gente vai computar o código? O código é esse daqui, certo? A gente vai calcular aqui, a gente vai ter aqui como variáveis o i, que vai ser a variável do for, o valor do x, tá? O valor de π, que é o desejado, né? Uma variável aqui auxiliar, que vai somar, que vai acumular tudo. E aí a gente vai calcular isso. Então, o delta x, a gente está chamando aqui de step, né? Que é o tamanho de cada passo, tá? Né? Que é a largura de cada passo ali. Então, a gente calculou aqui que vai ser aproximadamente um dividido pela quantidade de passos. Então, se você colocar aqui que você vai dar aqui, são 100 mil passos, então são 100 mil retângulozinhos que você vai calcular, certo? E aí, como o raio é um, você vai fazer um dividido por 100 mil. Então, esse é o tamanho do seu delta x. Quanto maior esse número de passos aqui, né, ou seja, quanto menorem forem os retângulos, maior vai ser a aproximação do valor de π. Tá? E aí a gente entra na soma propriamente dita. Aqui o x ele avança a cada passo, então vai ser x mais 0,5 vezes o espaço, o passo, quer dizer, então ele vai dar um passinho de cada vez em cada interação. E aqui a soma, que aí ele vai calcular, ele vai acumular, né, esse valor de soma. Então ele vai fazer 4 dividido por 1 mais x ao quadrado. Tá? Que é aquela formulazinha aqui, né? Que é essa formulazinha aqui, certo? Então 4 dividido por 1 mais x ao quadrado. E aqui vezes o delta x. Bem, quando ele terminar todo o somatório, ele somou todos os, fez todas as somas, aí a gente vai multiplicar o, o x pelo y, né? A quantidade de somas que ele fez, que é o x, vezes o step, né? Os passos que ele deu. Que na verdade, minto, aqui é o acumulado dos retângulos e aqui é a largura de cada retângulo, certo? Aí você tem um valor de π. Então, essa é a ideia. O que a gente vai fazer aqui é a gente vai criar uma versão paralela desse código, tá? Eu vou mostrar, vamos ver a versão sequencial primeiro e depois a gente vai para a versão paralela, tá? Então nota aqui que eu, né, de propósito criei uma versão aqui bem grande, né, para ele consumir bastante tempo para a gente depois comparar. Mas de novo eu vou começar pequeno, 1000 passos aqui, total. Pronto. E aqui, né, o diferente daquele código é que eu coloquei aqui as instruções que calculam o tempo, quanto tempo ele leva para rodar isso, e depois imprimo isso, tá? E o valor de pi também eu imprimo em algum lugar, né? Era bom. Cadê aqui embaixo? Embaixo eu imprimo o valor de pi, né? Para a gente saber se ele ter certeza que deu certo. Vamos executar isso. Isso pode, dependendo da aproximação que você quer de pi, isso pode ser bastante trabalhoso para o processador, né? Por isso que a gente vai paralelizar. Pronto, aqui ele rodou super rápido, né? 1,8 vezes 10 é menos 5 segundos, né? Então foi super rápido. E calculou aqui 3,141593. Vamos aumentar um pouquinho isso aqui para aumentar o esforço, né, do processador para tornar um pouco mais interessante. Que ainda está rápido. Pronto, aqui vai. Né, eu aumentei 100, vai dar um segundo. Espera que agora o terminal que não está me obedecendo.
Compilar aqui e vamos rodar. 17 segundos. Vou aumentar mais um pouquinho. Pronto, tá? Deu 1,5 segundos, tá? Vou aumentar outro e não vou rodar, vou deixar ele aqui pronto. E aí vamos para a versão paralela. Então, qual a ideia da versão paralela? Nessa versão aqui, eu estou fazendo diferente, né? Ó, aqui eu defini uma constante, número de threads, como eu falei para vocês antes, e vou no código fixar essa quantidade de threads, certo? Vai ficar fixa aqui pelo código, tá? E aí tudo permanece o mesmo. Eu vou calcular aqui o tempo, né? Quanto tempo leva para executar e tal. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Cadê? Pronto. Esse meu pragma, o OMP paralelo, então eu criei aqui uma região paralela, que é justamente a parte que interessa, e, e coloco ele para rodar, certo? Aqui a gente vai fazer uma coisa diferente, que é o seguinte, ó, eu pego aqui, ó, o ID da thread, certo? É uma versão diferenciada, né? Uma estratégia diferente daquela anterior. Por quê? Porque a gente vai, esse código tem uma coisa diferente daquele anterior, que é a gente vai separar em várias threads, ok? Entretanto, todas as threads manipulam o mesmo array, que é o array soma, certo? Então, isso daí pode dar uma confusão, né? Porque você vai ter várias threads compartilhando o mesmo, não é nem array. Na versão, deixa eu voltar aqui, aqui, ó, na versão original, nós temos essa variável soma que acumula. Então, se você quebra em várias threads, a ideia é que, aqui na figura, ó, a ideia, o objetivo é que cada thread faça a soma de um grupo de retângulos. Então, se você dividir por dois em duas threads, aqui na metade, ó, uma CPU, né, uma thread faria a soma dos retângulos à esquerda da metade, à esquerda de x, à esquerda de 0,5, e outra thread faria de 0,5 até 1, faria a outra metade. Tá? Aí qual é o problema? É que ambas essas threads elas vão mexer com a mesma variável, com essa variável soma. Então, aqui, ó, elas estariam manipulando uma variável única, global, e todas as threads escrevendo nela. Então, a gente teria um problema de coerência de cache muito grande. Tá? Então, daria muito conflito, ficaria muito lento. Qual é a estratégia adotada? A gente cria aqui, certo? Um vetor soma. Cadê ele? Ó? Um vetor soma. Aqui, ó. Por isso que aqui eu preciso fixar o número de threads dentro do código. E vou criar aqui um vetor soma do tamanho na dimensão da quantidade de threads. Se eu tiver 4 threads, vou ter 4 elementos aqui, que é o caso. Aqui o número de threads é 4. Então esse array soma, ele tem 4 elementos. Então cada thread vai escrever só no seu elemento. Então a gente reduz o conflito entre essas threads, tá? Então, a soma aqui, ó, cada thread, ela, ela vai escrever no seu ID. Então, o que é o ID aqui, ó? O ID é uma variável que recebe o OMP get thread number, né? Thread num. Então, a thread 0 recebe o ID 0, a thread 1 o ID 1, 2 e 3, no caso aqui, porque vai de 0 a 3, né, nesse meu exemplo. Tá? Beleza. Aí o que vai acontecer aqui? Ó? De novo, né? Cada thread aqui, cada thread vai escrever em um elemento do vetor e o nosso for aqui, a gente deu uma arrumada nele,
para que o for, a gente é uma versão, uma forma da gente fazer, o for aqui a gente dividiu na mão, né? Então a gente pegou aqui, o I começa com o ID, então se ele é o ID zero, então ele começa com zero, ele ele inicia, né? Porque isso aqui é o início, só acontece na primeira interação. Inicia o vetor soma, o primeiro elemento, né? Com zero, quer dizer, o soma ele inicia com zero. Ele vai também, continua, né? Sendo limitado pela quantidade de passos. E, e ele vai pulando de acordo com a quantidade de threads. Então significa que na execução, a thread zero, aqui são quatro threads. Então ele vai pegar o i vai ser zero, no próximo passo o i vai ser 4, né? No próximo passo o i vai ser 8, no próximo o i vai ser 12, então vai pular de 4 em 4, certo? Tá? Porque aí ele vai, ao invés de pegar, dividir igual, metade, metade, ele pega um, pula 4, pega um, pula 4, pega um, pula 4. Cada thread faz essa, faz assim. Sendo que uma thread começa com zero, a outra com um, outra com 2, outra com 3, certo? E todas pulam no eixo X, eles pulam de 4 em 4, tá? Então essa é a ideia. No final, né, quando eles terminam aqui, certo? De calcular a variável soma, a gente vai aqui, não está fora da região paralela, então a região paralela acabou aqui, e a gente vem e faz a soma soma todos os sum, né, e multiplica pelo step, e aí a gente tem o valor de π, certo? Então essa é a ideia. Então voltar aqui para gente ver, né? Sim, deixa eu colocar aqui também na mesma dimensão, no mesmo tamanho, para podermos comparar lá no terminal. Deixa eu limpar um pouco melhor. Então vou executar aqui a versão, vou compilar, né, para gente a versão sequencial, e agora vamos compilar aqui a versão paralela. Pronto. Então a versão sequencial vai levar ali uns 10 segundos. Eles vão ver o monitor aqui também. Ó, novamente, ó, ele colocou a CPU laranja a 1, depois colocou a 3, aqui, né, em 100%, ó, CPU 3, aí agora estabilizou, então provavelmente acabou. A gente vem aqui, ó, 15 segundos de processamento, certo? É importante vocês executarem e olharem o monitor também no computador de vocês para vocês terem a certeza de que o processamento paralelo está acontecendo, tá? Porque talvez, em alguns casos, o desempenho não melhorou, aí você pensa que não está sendo usado paralelismo, mas você precisa confirmar olhando ali o monitor, tá? Então, vamos dar uma olhada na versão paralela. Aqui pelo monitor, ó, aí os 4 núcleos, tá vendo? Foram lá para cima, ó, em 100%, ó, e agora, bom, finalizar. Finalizaram, né? Então vamos voltar aqui, ó, 9 segundos. Então era 15, caiu para 9, né? Muito bom. Mas percebam o seguinte, que é muito bom, mas está longe, por exemplo, você está usando 4 núcleos, né? Poxa, não deveria ser mais uma coisa aproximadamente 4 vezes mais rápido, né? Que não está sendo o caso aqui, né? Ele não está conseguindo nem ser 2 vezes mais rápido, né? Mas por que isso? Aí a gente vai ver nesse exemplo aqui o que é que está acontecendo. Então é importante para vocês observarem que talvez isso esteja acontecendo no computador de vocês também, em outros exemplos. Tá? Então aqui só
uma explicação daquele nosso código, né? Se vocês tiverem dúvida também, podem voltar aqui, né, para os slides e tal. Tá? Bem, pronto. Então, esse, esse exemplo que a gente tá vendo, né? Por que que ele não está tão bom, né? Ele não está tão bom porque provavelmente a gente está encontrando aqui, tá se deparando com um problema chamado de false sharing, tá? Um compartilhamento falso, um compartilhamento enganoso. Você acha que está compartilhando uma variável, uma cache, na verdade, você está disputando uma cache. Então, por que isso? Então, aqui tem esse diagrama, ele é interessante para a gente enxergar isso. Aqui do lado esquerdo é o core 0, tá? Do lado direito é o core 1. Esse aqui abaixo seria um nível compartilhado de cache, né? Uma cache L3, certo? Ou até a própria memória RAM. Mas aqui, cada thread aqui tem a sua cache dedicada, exclusiva. Aqui na figura está mostrando cache L1, certo? Cache L1, né? Que é o que vai realmente, de fato, pegar, na última instância, é de onde ele vai pegar os dados, tá? Mas o que acontece? O que provavelmente está acontecendo é que o array soma, né, que eu estou falando soma, mas é sum, né? Mas o array soma, que vai de 0 a 3, ele provavelmente está caindo na mesma linha de cache. Os elementos do array estão caindo na mesma linha da cache. Então, cada barra dessa representa uma linha de cache. O que acontece? Essa thread que está a thread 0 que está aqui nesse core 0, por exemplo, está manipulando o índice 0 do soma. A thread 2, por exemplo, estará manipulando o soma índice 2. Né? Certo? Qual é o problema disso? É que, você fala, poxa, mas são variáveis diferentes, estão em lugares diferentes, mas se acontecer deles caírem na mesma linha de cache, certo? Na mesma linha de cache, o que vai acontecer, eu já comentei isso para vocês em outras aulas, mas aqui a gente está vendo graficamente e também na prática. O que acontece aqui é que quando um núcleo modifica o valor, o core 0 modifica o valor de soma 0, ele invalida a linha inteira da cache. Ele invalida dizendo, setando uma flag nessa linha de cache, dizendo que esse valor aqui, essa linha, ela está compartilhada entre outros núcleos e ele também foi modificado. Né? Então, a própria cache L1 aqui tem uma controladora que se encarrega de mandar essas mensagens, esses avisos, para a cache do outro núcleo. Então, as caches aqui, no caso a L1, ela tem uma controladora que se comunica, tem uma comunicação direta com a cache L1 do outro núcleo, justamente para evitar esses problemas. E aí ele manda mensagem dizendo, olha, essa linha daqui da cache ela foi inviabilizada. Ele manda a tag, né, que identifica a linha, eu acabei de modificá-la. Então não confie em nenhum valor que tá nessa linha de cache. Para fazer a operação com soma índice 2, ele acumula, né? Então ele pega o valor atual de soma 2, né, faz uma operação com ele e depois guarda em soma 2 de novo. Quando ele vai pegar e ler o valor de soma 2, ele não confia nesse valor mais. Né? É um valor que foi modificado por outro núcleo, que pode ter sido modificado por um outro núcleo, porque a linha de cache foi inviabilizada, a linha toda. Então, isso obriga esse núcleo 1 a mandar uma mensagem para o núcleo 0 dizendo, olha, não escreva mais, porque eu vou pegar um valor novo. E aí esse núcleo 0 para de escrever, pega o valor da linha, pega a linha completa, não só o soma 0, pega a linha completa e joga no próximo nível aqui. Isso aqui é cache L1, o nível compartilhado nos nossos processadores nem é cache L2, já vai ser a cache L3.
Então ele vai ter que escrever esse valor dessa linha na cache L3. Aí quando ele terminar de escrever, ele manda um aviso para o outro núcleo dizendo, agora sim, tá pronto. Aí esse segundo núcleo vai na cache L3, pega a linha completa, não pega só o soma 2, pega a linha completa, salva, certo? E aí sim, salvando, ele está liberado para executar a instrução. E aí ele vai executar corretamente o valor, vai somar o valor de soma 2 com, né, vai multiplicar lá pelo valor de x e tal, e vai acumular em soma 2. Na hora que ele faz isso, ele muda o valor de soma 2, imediatamente ele inviabiliza de novo essa linha de cache. Tá? Então ela fica inviabilizada. O que acontece? A mesma coisa, sendo que agora do lado do core zero. O core zero vai tentar usar o valor de soma zero, vai ler o valor de soma zero e vai estar dizendo lá que está inviabilizado. Então ele vai pedir para o núcleo 1 escrever a linha inteira na cache L3 e avisá-lo. Quando ele avisar, aí o core zero vai na cache L3, pega a linha completa de novo, certo? E vai fazer a operação. E aí o que ele faz? De novo, lê o valor de soma zero e atualiza o valor de soma zero. E aí inviabiliza de novo a linha zero. Na prática, o que acontece? Acontece que é um código que você paralelizou, que os dados estão na cache L1, mas na prática eles estão atuando em nível de cache L3, certo? Que é a cache compartilhada. Então, ele poderia estar trabalhando em nível de cache L1, ele agora está trabalhando em nível de cache L3. Então, isso prejudica bastante o desempenho, certo? Qual é a solução? Existe uma forma de resolver isso, que eu vou simplificar aqui na figura, que é o seguinte, e se a gente, né, que é uma forma meio grosseira, mas ela resolve, certo? Que é o seguinte, em uma linha de cache, você coloca o valor de soma zero e três valores que não servem de nada. Três valores com três variáveis com valor zero, que não servem de nada. Em outra linha de cache, você guarda soma um e três valores dummy, né? Três valores sem sentido. E aí você vai preenchendo a sua cache assim. Aí, claro que você ocupa muito mais espaço de cache, você desperdiça espaço, mas você elimina o false sharing e com isso você ganha muita performance. Então, como é que ele faz isso na prática, né? Isso é uma técnica chamada de padding, tá? Então, como é que a gente tem que saber qual o tamanho desse pad. Então, aqui definimos como 8, né? A gente pode descobrir o tamanho desse pad fazendo execuções sucessivas até tentativa e erro, né? Até o resultado ficar bom. Mas aqui a gente coloca um pad 8 e o nosso vetor soma, que era um vetor, agora a gente transforma numa matriz. Então ele agora tem 4, né? Porque aqui são dois, né? Duas threads, o nosso são 4. Então eram duas threads, agora, e era um array né, de dimensão 2, agora é um array de dimensão 2 por 8. Né? Então, essa segunda dimensão é justamente para agora, em vez de ser uma linha, né, um array, é uma matriz, mas nessa matriz, em cada linha, só o primeiro elemento da linha é útil. Então, o soma zero está tá na primeira, no primeiro elemento da primeira linha, o soma um vai ficar como primeiro elemento da segunda linha, o soma 2 como primeiro elemento da terceira linha e por aí vai. E esses pads são todos deixados, ignorados. Né? As outras células da matriz são ignoradas. Aí com isso a gente consegue melhorar o desempenho, certo? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui a versão com pad. Eu vou salvar aqui o tamanho, a dimensão para a gente continuar. Matriz pad, pad, esse aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Defini o pad como 8.
Só ver aqui. Isso. Definir aqui o pad como 8. Colocar a mesma dimensão, já está, para a gente comparar. Tá? O pad aqui é 8. Vamos lá, pegamos o tempo. Declaramos aqui, ó, o soma, que era um array, virou uma matriz. A nossa região paralela. E a única coisa que mudou aqui, ó, é que na hora de acumular o valor de soma, em vez de ser só soma índice ID, é soma ID índice zero. Ou seja, na matriz, eu só quero acessar o primeiro elemento, o elemento zero, certo? Então, e aí a gente elimina com isso o false sharing, né? Vamos executar isso para a gente ver na prática se isso realmente ajuda, né? Aqui, vou chamar aqui, eu vou colocar o pad na frente. Pronto. Tá? Então, aqui ainda está na tela, né? 15 segundos a versão sequencial, 9 segundos a versão paralela. Vamos ver como é que fica com a versão com pad. De novo aqui, ó. Se dá tempo de ver. Pronto. Ele usando os 4 núcleos, ó. Mas já acabou, né? Foi rápido. Mas no gráfico a gente consegue perceber, né? O uso aqui do pad. O uso dos núcleos, né? E aqui, ó, levou 5 segundos. Aqui eu não estou imprimindo o valor de π, né? Devia imprimir, mas bem. O tempo não é contado com isso, né? O tempo é só calculado dentro do for. Então, era 15,8. Paralelizamos sem observar essa questão de false sharing, deu 9,2. Eliminamos o false sharing, caiu para 5,6. Certo? Então, isso é algo bem interessante para a gente levar em consideração. Então, a gente tem que tomar cuidado de estar lidando com um exemplo que tem o false sharing, né? E depois a coisa se dá mal. A coisa fica ruim. Aqui é o exemplo dele, né? Ele, do autor desses slides. Ele colocou aqui, ó, deixou com uma thread, 2, 3, 4 threads e tal, e a versão normal, depois a versão com pad. Aqui ele aqui tem exemplos, né, em que ele vai avançando essa versão do Pi e vai criando outras melhorias, certo? Que a gente não precisa aqui no nosso exemplo, mas a gente pode melhorar, certo? Pode utilizar para melhorar o nosso código, tá? Ele, ele cria aqui, ó, uma coisa interessante, é que aqui, ó, deixa eu mostrar um detalhe que talvez tenha passado despercebido, né? Na versão do false sharing, ó, é, do, ele, ele pega aqui o código, né? A região paralela aqui do nosso código e usa a região paralela só para calcular a soma, né? Depois, ele termina a região paralela, entra numa versão sequencial, certo? E finaliza o cálculo do π. Por quê? Porque o π é uma variável única, não é um array, né? É só uma variável. E se você coloca esse trecho aqui dentro, você vai fazer com que todos os núcleos tenham que escrever, todas as threads tenham que escrever em uma única variável. E aí, ou seja, você está com um código paralelo, mas na verdade ele vai ter que sequencializar para colocar na fila e uma thread escreve por vez nessa variável π, o que não geraria melhoria alguma, né, no código. Por isso que foi preferido finalizar a região paralela, que ela acaba,
e aqui calcula separadamente o valor de π de forma sequencial, tá? Nessa outra versão aqui, está mostrando que a gente poderia colocar, eliminar aquele for, colocar o valor, a operação de cálculo do π aqui dentro do for principal, na região paralela, mas aqui a gente colocaria esse pragma, tá? Que é pragma, OMP, critical. O que a gente está dizendo é que isso que a gente está fazendo, o OpenMP faça por nós, que marcando que isso aqui é crítico, ele não vai permitir que mais de uma thread acesse simultaneamente essa linha. Então, as threads vão acessar separadamente, né? Ele vai bloquear e uma thread por vez vai entrar aqui e resolver e executar essa linha, certo? Então, uma thread vai preencher parte do valor de π. A outra thread entra depois e vai acumulando π e complementando. A outra thread entra depois, pega o valor atual de π e vai complementando, certo? E aí a gente consegue eliminar esse problema, certo? Tá, então, e aqui, né, a gente vai avançando e tal em cima disso. Então, aí ele vai melhorando esse exemplo até onde, né, até onde ele conseguir. Tá? Então, isso aí é interessante também. Para o nosso caso, o que é importante, né, no nosso trabalho? É algo simples, vocês vão. Porque aqui eu faço questão de mostrar esses dois exemplos, porque um exemplo é mais clássico, né, que é uma operação com arrays, né? E o outro, uma operação, um problema um pouco diferente, que é uma execução interativa, mas que tem um laço muito grande, em vez, né, não necessariamente trabalhar com arrays, mas que tem uma computação longa, que você pode quebrar essa execução em várias threads, né, que é o caso do Pi. E aí, qual é a ideia de vocês? Que vocês vão ter que fazer? É isso, basicamente isso que eu mostrei para vocês. Roda, deixa eu mostrar aqui no terminal. Desenvolve uma versão com algumas diferenças, né? Mas assim, tem uma coisa que está faltando aqui para vocês fazerem, que vocês devem rodar a versão sequencial. Quando executarem, lembrem de pegar um print aqui, ó, do uso de CPU. Então é interessante vocês capturem um print disso aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, que é esse momento que você vê realmente que a execução das threads foi realmente feita em paralelo, né? Usando todos os núcleos do seu processador. No caso aqui, o meu só vale a pena eu usar 4 threads, mas provavelmente de vocês podem usar até 8, que vai valer a pena. Então, tira um print disso daqui, gera as duas versões, a versão sequencial e a versão paralela. E o que eu não fiz aqui foi gerar uma versão com vários valores, né, desse N, né, da dimensão do problema. Então, no caso do valor de π aqui é o número de passos, no caso da matriz é a dimensão N, e aí você ir aumentando isso para você ver até onde o seu. Eu fiz aqui rapidamente, né? Fui aumentando esse valor e calculando, vendo o tempo, mas vocês poderiam fazer isso, devem fazer isso e anotar. Então aí você vai ter um resultado numa tabela. Então com N10, versão paralela sequencial. E a versão sequencial e a versão paralela, você pode colocar a versão paralela com 2, 4, 6, 8 threads. Né, para N igual a 10. E aí, para N igual a 100, é uma outra linha na sua tabela, né? N igual a 100 para versão sequencial, né, que é uma thread, a versão paralela com 2, 4, 6 e 8 threads. Aí você, certo? Vai preencher essa tabelinha.
Depois que preencher essa tabela, você plota gráfico. Eu digo plotar gráfico porque o gráfico é muito mais intuitivo, né? Você plota os gráficos, as curvas de cada versão dessa, onde X você coloca N, né? Você vai evoluindo N, o Y você coloca o tempo que levou para executar, e cada curva é uma versão. Então, cada curva é uma coluna da tabela. Tem a curva só uma thread, tem a curva duas threads, curva 4, 6 e 8 threads. E aí você vai enxergar bem direitinho a evolução aí do seu código. Tá certo, pessoal? Então, é simplesmente isso.